Memorial Juscelino Kubitschek. Sobre uma parte elevada em concreto, o presidente JK acena do alto para o futuro e o destino de Brasília e do Brasil. O memorial é uma homenagem dos brasileiros àquele que idealizou, construiu e fundou esta cidade, construída em tempo recorde, 14 meses. O projeto de Oscar Niemeyer é uma pirâmide cortada, tronco de pirâmide. O memorial é um centro de dados sobre o nascimento, a vida e a morte daquele que veio com a força necessária para realizar tão significativa tarefa. No interior da pirâmide, sob a cúpula, encontra-se a Câmara Mortuária do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Em ambiente circular, místico, cívico, silencioso, desvela-se a energia desse espírito jamais visto antes ou depois. Ambiente de oração e meditação. Situa-se no lado oeste do eixo monumental, ao lado da Praça do Cruzeiro. Símbolo da força, o Memorial JK representa o esforço gerado pelo mago pelo presidente Juscelino Kubitschek para a realização da missão que lhe foi predestinada. Ao entrarmos nesse templo, podemos sentir a dinâmica do silêncio. Leiam o relato dessa missão escrito pelas mãos do próprio presidente JK. Fixei-me na epopeia que havia sido a construção de Brasília. Rapidez, precisão, determinação. No dia 2 de 10 de 1956, pisei no Planalto Central brasileiro pela primeira vez. No dia 10 de novembro de 1956, inaugurei o Catetinho. Em março de 1957, com as próprias mãos, num trator, abri espaço no cerrado para a armação das primeiras barracas. A primeira estaca foi fincada na Praça dos Três Poderes, em 1º de janeiro de 1957, e às 9 horas do dia 21 de abril de 1960, no Palácio do Planalto, pronunciei solenemente: declaro inaugurada a cidade de Brasília, capital dos Estados Unidos do Brasil. Surge a lua cheia no memorial por ocasião da entrada do corpo do presidente JK. O sol se põe, o presidente é sepultado. Havia silêncio. Palavras de Afonso Eliodoro. Utilizar conscientemente a própria capacidade na realização de uma tarefa é atributo exclusivo do imperador. Juscelino Kubitschek, o imperador do tarô de Brasília, no tarô de Brasília, ele está representado pelo Poder Executivo, que deve ter entre seus pressupostos a obstinação, o perfeccionismo, a determinação, e para utilizar a expressão de Juscelino Kubitschek, é a vontade inquebrantável na realização do bem-estar de cada cidadão, filho dessa nação brasileira. No Memorial JK, pode ser visto o mapa do Brasil em ouro, com a pedra brilhante assinalando Brasília. A insígnia maior do imperador é justamente o brilho, diamante, a pedra cúbica ou talhada, a pedra angular que simboliza
a consciente, pura e transdisciplinar, a ética do poder executivo na realização de sua meta-missão. O Brasil é o senhor das eras, o país do terceiro milênio. No Planalto Central brasileiro estão as terras mais antigas do mundo. Já está reconhecido pela comunidade mundial o ponto estratégico do globo terrestre onde se encontra o Brasil. Há profecias que afirmam achar-se no Brasil, o comando espiritual do planeta e que em breve o país será o celeiro do mundo, sem falar do imenso potencial em biodiversidade de nossas enormes reservas naturais. Por tudo isso, cada brasileiro deve estar consciente do seu papel coletivo e, ao mesmo tempo, vigiar para que sejam conjuradas as forças do mal e banida do nosso meio a corrupção, mediante um pleno exercício da nossa consciência cívica nacional. A seguir, algumas manifestações através do quais o presidente JK, o imperador, fala de sua obra. Brasília, minha 31ª meta, foi milagre, meta-síntese do meu governo. Só foi possível devido à determinação de construí-la. Não posso me guardar do orgulho de ter construído Brasília como cidade da esperança, símbolo da fé no cristianismo e no futuro democrático da civilização ocidental. Palavras ditas no exílio. Depois de 7 longos anos, JK voltava a Brasília, sentindo-se como um súdito romano das Gálias, que pela primeira vez visita Roma, a Roma do primeiro século, com seus palácios de mármore, sua suntuosidade e sua consciência de centro do mundo civilizado. Dirigiu-se à catedral, não a conhecia ainda, só em maquete e em seu perfil exterior. Desceu o túnel de acesso, isolado de todos e ignoto, ele lambeu a cria e disse para si mesmo em voz baixa: valeu apenas. Resenha de Carlos Chagas, a época da construção, da a época. No momento em que JK fundava Brasília, ele falou as seguintes palavras: a fim de que os brasileiros de hoje e os de amanhã recebam essa herança e a honrem e a aprimorem e a engrandeçam na perpetuação do homem dignificado pelo trabalho, pela fraternidade, pela paz. Brasileiros, daqui do centro da pátria, elevo meu pensamento a vossos lares e vos dirijo a minha saudação. Explicai a vossos filhos o que está sendo feito agora. É sobretudo para eles que se ergue esta cidade síntese, prenúncio de uma revolução fecunda em prosperidade. Eles é que nos hão de julgar amanhã. Brasília, 21 de abril do ano de 1960. O Memorial do Índio. Construído em 1988 para abrigar a memória ancestral das nações indígenas do Brasil, o Memorial do Índio, projetado por Oscar Niemeyer e construído graças à iniciativa do governador José Aparecido de Oliveira, mentor da União dos 7 países da língua portuguesa, quando foi depois embaixador brasileiro em Lisboa, levou cerca de 8 anos para ser inaugurado. Enfim, no dia 19 de abril de 1995, os índios assumiram
e legitimaram o seu direito de fato. O caso é que os governos passados, supondo que o belo espaço circular em forma de oca era demasiado privilégio para os primeiros habitantes do Brasil, haviam-no destinado para um museu qualquer de arte moderna, frustrando os direitos dos seus legítimos donos. Entretanto, o capitão, o espírito guardião Mamaé Catuité, invocado em pagelança pelo pajé Sapaim, passou a habitar o lugar. Segundo o pajé, só sairia de lá por ocasião da retomada do local pelos índios, que a ele tinham pleno direito. A bem da verdade, o tal Museu de Arte Moderna nunca emplacou. Cederam então os direitos a outra entidade, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, que limpou o local, então totalmente abandonado, e depois de uma procissão encabeçada por Dom José Newton, o primeiro arcebispo de Brasília, levando à frente Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e da cidade, ali fez instalar um museu sobre a memória de Brasília. Mas o espírito guardião fincou pé. E o Instituto, sábia e judiciosamente não se esperava dele o contrário, desocupou o espaço de acordo com o governo popular de Cristóvão Buarque, de Holanda. Aí o governador fez a entrega solene e definitiva do espaço às nações indígenas. Assim o memorial foi instalado de fato e de direito. Nessa oportunidade, retornou o pajé Sapaim e, de novo, numa pagelança, conclamou o espírito do lugar, ordenando: vá embora, Mamaé Catuité. O Memorial do Índio situa-se no eixo monumental, fronteiro ao Memorial JK e o Palácio do Buriti. Palácio do Buriti, sede administrativa do governo do Distrito Federal, onde fica o gabinete do governador e órgãos auxiliares. Foi inaugurado em agosto de 1969, recebendo o nome de Buriti como homenagem a uma palmeira típica do Nordeste e do Centro-Oeste. Na praça encontra-se um buriti plantado pelo presidente Costa e Silva, 26 anos depois da construção de Brasília. Numa placa de bronze reproduz-se belíssimo texto profético do escritor mineiro Afonso Arinos, que abordou com espírito universal o nosso regionalismo sertanejo. Em frente do palácio está uma cópia da loba etrusca do Capitólio, Lupa capitolina, animal que, segundo a lenda, alimentou os fundadores de Roma, Rômulo e Remo, cidade cujo aniversário coincide com o de Brasília. Reprodução, a estátua é uma reprodução em bronze da peça feita no início do século V a.C. Foi fundida por artista italiano e é uma doação do governo de Roma, simbolizando a amizade da cidade eterna, que também nasceu de um sonho visionário, com destino e clara missão. Situa-se no lado oeste do eixo monumental.